Boa tarde, colegas. Espero que estejam bem. Aqui é a Fernanda, coordenadora das formações da nossa Escola de Formação no município de Canoas. Hoje, então, mais um momento assíncrono, a nossa formação vinculada à ação de extensão Cyberformação em Movimento, escutas e práticas com docentes de matemática em prol de uma política pública de formação, em que a gente está, então, concluindo a nossa trilha do conhecimento com este quarto módulo. Hoje, o nosso convidado aqui é o professor Guilherme Fanfa. Ele vai trazer, então, discussões de gêneros e sexualidades com a série A Roda do Tempo. E o Guilherme é um professor que eu conheci a partir do nosso grupo de pesquisa do programa de pós-graduação da URGS, né, ao qual eu faço parte, o grupo de pesquisa Permita-se. E seja bem-vindo, Guilherme. Ele também vai se apresentar para vocês conhecerem um pouquinho mais. A fala é tua, Gui. Obrigado, Fernanda. Bom, primeiramente queria agradecer pelo convite de participar dessa ação de extensão. Então, hoje, gente, eu preparei... Bom, primeiro, né? Oi. Eu espero que vocês estejam bem. Então, hoje eu preparei uma apresentação para nós discutirmos um pouco, para eu apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão de curso. Meu trabalho, então, ele está intitulado como Discussões de Gêneros e Sexualidades com a série A Roda do Tempo, canalizando definições matemáticas. Mas antes de apresentar o trabalho, eu quero me apresentar para vocês, então. A Fernanda já deu uma pincelada, né? Então, eu sou graduado em licenciatura em matemática pela URGS, e no meu trabalho de conclusão de curso, ele teve como temática gêneros e sexualidades nas aulas de matemática com cinema. Então, neste trabalho, nós buscamos tentar entender como que a matemática poderia dar sustentação para essas discussões dentro de sala de aula, para as discussões de gênero e sexualidade com o cinema dentro da sala de aula. Atualmente eu sou mestrando em ensino de matemática, na URGS também, eu sou egresso agora desse ano, e como a Fernanda tinha falado, eu sou integrante do grupo de pesquisa Permita-se, né? O nosso grupo, então, a gente tem pesquisas sobre cyberformação, gênero, sexualidades, inclusão, exclusão, então uma série de questões, né, que são pertinentes às aulas de matemática. E atualmente eu estou professor também na rede estadual. Eu trabalho com turmas de ensino médio e ensino fundamental. Então, aqui eu trago um resumo para a gente começar. Eu vou apresentar, gente, para vocês a prática que foi desenvolvida no trabalho de conclusão de curso. Então, aqui eu começo com um resumo dessa atividade. Bom, essa atividade ela foi desenvolvida com estudantes do ensino médio. A Fernanda me comentou que as escolas que vocês fazem parte, elas são escolas de ensino fundamental. Mas, bom, nosso intuito aqui não é que vocês façam, que vocês peguem esse plano e que vocês repliquem nas salas de aulas de vocês, mas são formas outras de pensar sobre como levar o cinema, como levar as temáticas de gênero e sexualidade para dentro da sala de aula, né? Mais como uma inspiração para vocês olharem e pensarem, talvez, estratégias para trabalhar isso em sala de aula, ou também não trabalhar. Então, a nossa prática, ela começa com cerca de 15 participantes, são estudantes de ensino médio, terceiro ano do ensino médio. Nós fizemos 3 encontros de cerca de aproximadamente 1 hora, e ao longo desses encontros, eu fui apresentando recortes de cenas da série A Roda do Tempo. E aí, conforme esses recortes eles foram sendo feitos, eu comecei a trabalhar com eles algumas questões matemáticas através dessa série. Então, entender como que essas questões matemáticas elas poderiam dar suporte para a gente discutir o que estava sendo trabalhado dentro daquelas cenas da série. Então, alguns conceitos que a gente trabalhou foram os conceitos de definição matemática, e aí, a partir disso, a gente chegou às 2 geometrias, a geometria euclidiana e a geometria do táxi.
Depois, mais para frente, eu vou explicar mais um pouquinho sobre elas. E aí, por fim, então, a gente chega nas questões de gênero e de sexualidade. Então, a gente passa a tentar visualizar essas questões de gênero e de sexualidade e aí tentar entender como que a matemática pode dar sustentação para a gente discutir essas questões. Então, é mais ou menos essa a ideia geral do trabalho. Então, para começar, eu gostaria de apresentar para vocês a série da mesma forma que eu apresentei para os estudantes. Então, eu gostaria de mostrar para vocês o trailer da primeira temporada da série. Não sei se algum de vocês já conhece, se algum já assistiu, se alguém já tinha assistido. É a série A Roda do Tempo. Então, eu vou colocar aqui o trailer para nós, e aí depois eu falo um pouquinho sobre ela a partir do trailer. Seja forte. Seja forte. A roda do tempo gira. E eras vêm e vão, deixando memórias que se transformam em lendas. Esse poder que possuem tem nomes diferentes pelo mundo afora. Mas é um poder único. E nós, mulheres, que o canalizamos, protegemos o mundo. Não importa o que aconteça. A dor que vamos sentir, ou a mágoa, a roda do tempo gira. O Tenebroso está indo atrás dos seus amigos. A batalha final está chegando. A única coisa que importa é o que você faz. A partir de agora, não há como voltar. Bom, então agora eu queria explicar para vocês um pouco sobre como nós chegamos até a série, né? Qual que foi esse movimento, então, da escolha da série, né? Do por que essa série ela foi escolhida para a gente trabalhar essas questões. Então, dentro da série, a gente tem uma inversão de algumas coisas que nós consideramos naturais, ou melhor, que o senso comum talvez considere natural aqui no nosso mundo. Por exemplo, dentro da série, a gente tem as mulheres como posição de poder. As mulheres, elas podem canalizar o poder único e elas são a autoridade máxima dentro do universo da série. No nosso mundo, a gente sabe que dentro da nossa realidade, os homens são as pessoas que detêm o poder, né? Na maioria das vezes, estão exercendo as relações de poder, eles estão nos cargos de poder. Então, a série, ela traz algumas inversões de diversas questões, essa é uma delas. Então, a gente passa a entender e a tentar visualizar como que eu posso levar justamente essas questões e como que eu posso discutir essas questões que a série inverte, como que eu posso discutir isso dentro da minha aula, como que eu posso trabalhar isso, como que eu posso trazer essa série para dentro da minha sala de aula e discutir ela com matemática, usar a matemática para dar suporte para essas discussões. Então, o meu segundo movimento, depois de mostrar o trailer para os estudantes, foi assistir ao primeiro episódio da série com eles, porque eu tinha um movimento de fazer com que eles se enganchassem com aquela série, que aquela série, de determinada forma, atravessasse eles e que eles se conectassem com ela. Afinal, ela seria o fio condutor de toda a prática, né? Então, eu precisava, de fato, que eles abraçassem aquela série, para que eles se mobilizassem às discussões. E aí,
A partir disso, então, a partir do primeiro episódio, a gente passa a trabalhar com cenas, porque eu não conseguiria trabalhar com toda a série durante os encontros. Então, o que a gente faz? A gente faz recortes. A gente pega recortes de cenas que foram já previamente analisadas, né, e selecionadas, que poderiam contribuir para a aula. Então, eu faço esse recorte dessas cenas, e aí a gente trabalha todas as questões que nós vamos trabalhar a partir daqui, a partir desses recortes. E aí, agora eu queria apresentar para vocês uma das cenas. E depois eu apresento as problematizações. Thor, you released me at the eye of the world, and he thinks he can hide. He cannot. We are to kill him? Perhaps he can be turned to my use. Sooner or later it will be so. In this age or another. Excuse me. We're in the middle of a meeting. A quite important one, really. Let me guess. There's something outside. A monster, perhaps. Come on. A lot of people call me Monster too, you know. Along with a litany of other unflattering names. Father of lies. Betrayer of hope. Forsaken. Do you know why they call me and the other Chosen such hideous things? No. Because if they called me what I really am, no one would be afraid. After all, how do you prove you're not a monster? How do you prove that the things you do are good or evil? Right or wrong? Look at this creature. Part man, part animal. It's so hard to be something between. What if he isn't evil? What if he isn't wrong? What if he's just hungry? Look at me. Do I look like a monster to you? No. I know I liked you. You see, it's all right. Come on, you try. Bom, então aqui, gente, a partir dessa cena, a gente tem a introdução dos Trollocs. Os Trollocs, eles são criaturas que são consideradas monstruosas dentro do universo da série. E eles têm uma aparência híbrida. É uma mistura entre
os corpos humanos e alguns traços de feras, como javalis, lobos ou cabras. Então, eles têm como que eu posso dizer, uma mistura entre uma parte humana e uma parte de um animal. E aí, a partir disso, gente, a partir dessa cena, que a gente traça algumas problematizações. Então, qual que foi o fio condutor ali? A gente tentar olhar para aquela cena e tentar discutir e pensar do porquê das coisas. Será que realmente, como que eu vou definir alguém como bom, alguém como mal? Será que, como ele fala ali, será que ele não está com fome? Então, é fazer esses questionamentos. E aí, a partir dessa cena, a gente traz algumas perguntas para os estudantes. Depois de ver a cena, e aí há algumas palavras aqui que são bem, bem importantes, eu vou ressaltar quais são. Depois de ver a cena, descreva o que faz você achar que a criatura é ou não um monstro. Que tipo de monstros vocês poderiam expor como exemplo? Trollocs é nome de menino ou menina. E aí já começam a aparecer algumas questões de gênero. Na sua opinião, quem define o que é um menino ou uma menina? O que faz uma pessoa ser vista como menina ou menino? Como você explicaria isso? E aí eu chamo a atenção aqui para algumas palavras, que são as palavras descreva, o ato de descrever, a palavra expor, né, o ato de fazer uma exposição, eu expor alguma coisa, e também a palavra explicaria, o ato de eu explicar alguma coisa. E frisar bem essas palavras, porque a partir dessas palavras, a gente entra dentro da ideia das definições. Então, a gente tem uma introdução com os estudantes do que são definições. O que é uma definição? E aí a gente tem, né, a definição do senso comum, a gente pode pensar a definição na filosofia, a gente pode pensar na definição dentro da matemática. E por que a gente define alguma coisa? Porque alguma coisa é definida. E aí, finalmente, a gente entrar dentro da definição matemática. Uma definição dentro da matemática é uma explicação, uma exposição ou uma descrição propositiva formulada com uma simbologia criada por uma convenção, com normas e particularidades de expressão. Então, aqui, ao responder essas perguntas, os estudantes eles estão mobilizando elementos presentes dentro de uma definição matemática, ao descrever, ao expor, ao explicar aquelas situações. Então, aqui a gente já começa a fazer uma mobilização de fato de o que seria uma definição, e a mobilizar eles para que eles façam essa movimentação também. Ops. E aí, gente, depois disso, depois dessa introdução do que são as definições, a gente entra, de fato, na parte das classificações. O que foi essa parte, então? Eu entreguei para eles essas figuras. E aí, eu pedi para eles classificar esses objetos. Como que eles classificariam esses objetos? E aí, a gente tem aqui alguns objetos que são os objetos meio estranhos, né? Se a gente for analisar aí, né? O que é esses negócios aí? O que são isso daqui? E aí, justamente aqui, gente, o foco seria esse questionamento, essa estranheza, esse ato de estranhar, de olhar e de achar estranho. Olhar essas figuras aqui e dizer, mas o que é isso? Isso daqui é uma escada. Parece uma escada. Subindo aqui. Isso daqui parece aqueles... quando a gente vai fazer colocação de primeiro, segundo e terceiro lugar, eu esqueci o nome os lugares. Primeiro, segundo, terceiro, quando ganha lá a medalha e tal, sobe ali, ó. Primeiro, segundo, terceiro lugar. Pode. Obrigado, Fernanda. Pode. Então, e o que é isso? O que é isso daqui? Bom, não sei, talvez teria segmentos de reta. Bom, e aí eu pedi para os estudantes classificarem isso daqui. E aí surgiram algumas coisas e realmente aconteceu algumas estranhezas, né? Do que seriam essas figuras aqui, o que seria isso daqui e o que seria alguma dessas aqui. E aí, inclusive, alguns estudantes tiveram a estranheza também nos triângulos, sobre será que este daqui, por exemplo, é um triângulo? Digamos que eles não conseguiam visualizar que um triângulo continuava sendo triângulo, apesar de eu fazer uma rotação com ele. E aí, aqui o momento era de realmente deles estranharem. Era para ter esse estranhamento. Era para ter essa confusão. E aí, aqui, gente, uma estudante, aqui nesse triângulo, que ela falou o seguinte, isso daqui é uma pizza. É uma pizza. Aí eu falei para ela, tá, mas vamos pensar. Tipo, tu tem uma pizza, aquela pizza comum, né, que a gente pensa, aquela pizza em formato circular. Eu vou lá e fatio essa pizza. Aqui falta
na borda da pizza, né? Falta um pedacinho aqui. Ela olhou para mim e falou, mas eu não como a borda da pizza, eu corto a borda da pizza. Então tá bom. Então, assim, eles fizeram esse processo de classificação, né? De classificar esses objetos. Aqui, esse do meio foi classificado como escada. E aqui, esse daqui dessa reta aqui, ele foi classificado também como uma linha, tá? E aí, gente, depois desse movimento, veio uma aluna, e uma aluna estava muito inquieta, e ela veio e questionou o seguinte, e aqui a gente tem também essas figuras aqui, tá? Que eu não vou falar o nome ainda. E aí veio uma aluna e questionou o seguinte, ô, Sor, eu posso te perguntar uma coisa? Tu falou que o que a gente definiu na imagem, que a gente viu, não tem um certo e um errado, né? Não, né? Tá, mas a gente está falando de figuras geométricas, né? Da matemática. Alguém, em algum momento, sei lá eu que matemática que foi, porque eu não sei, não definiu aquilo com o nome certo? Tipo, se eu olho para um triângulo, ele é um triângulo. Porque alguém definiu como um triângulo, certo? Então, como é que alguém me fala que é uma pizza e não está errado de certa forma? E aí, gente, é aquele momento que brilhou meus olhos, né? Porque era justamente isso que eu esperava que surgisse, era justamente isso que eu esperava que eles trouxessem, justamente esses questionamentos, de, pô, como é que o colega tá falando que aquilo ali é uma pizza e, tipo, não tá errado? Como assim? E aí eu levanto e peço para ela, né, repetir o que ela tinha perguntado, porque nem todos estavam prestando atenção, nem todos estavam ouvindo. E aí ela fala, ó, alguém um dia definiu que um triângulo é um triângulo. Algum matemático. Só que eu disse, que o que a gente falou ali não tem um certo e um errado. Só que como que alguém definiu e disse o que é, e a gente está dizendo que é uma pizza e está certo? Ou não está certo, ou não está errado, entendeu? Se tem uma definição, logo é aquela definição que está ali, no meu ponto de vista, né? E aí, gente, esse movimento foi bem interessante. Aí eu volto agora. Não, eu continuo. Depois eu volto. Olha só. A ideia ali, gente, era da gente fazer justamente uma discussão sobre aquele ponto que ela traz de, bom, se alguém definiu, então tá definido e é aquilo. E aí eu paro e eu questiono para eles, ok, gente, mas eu falei para vocês do que a gente estava falando? Qual que é sobre o que a gente estava falando ali para vocês definirem? E aí entra essa ideia do domínio, gente, que é algo que pode ser entendido, o domínio, como um conjunto de elementos ou de condições dentro dos quais uma regra, uma relação ou uma definição matemática é válida e faz sentido. Então, quando eu volto para cá e eu falo que isso daqui é um triângulo, ou melhor, que isso daqui é uma pizza, eu estou partindo da percepção daquela aluna. Ok. Se eu falar para vocês, dentro da geometria euclidiana, classifique estes objetos. Ok, dentro da geometria euclidiana, eles são triângulos. Se eu passar para cá, dentro da geometria euclidiana, eles não são triângulos. Essas figuras, gente, elas são figuras da geometria do táxi, que é uma geometria não euclidiana. Então, aqui a gente tem exemplos. Esse daqui, por exemplo, é a representação de um triângulo dentro da geometria do táxi. Esse daqui é a representação de um quadrilátero dentro da geometria do táxi. Esse aqui é outro triângulo. Então, a gente tem diferentes representações. Então, a gente passa, e eu passo a perceber e a tentar fazer com que eles entendam que, quando eu argumento que determinada figura é um triângulo, eu preciso partir e me embasar, eu preciso me sustentar em determinada percepção. Eu preciso me embasar em um determinado contexto, onde que eu estou localizado. Se eu falar para vocês, isso daqui é um quadrado. Ok, isso aqui é um quadrado. Aonde? Dentro da geometria euclidiana. Isso aqui é um losango, dentro da geometria euclidiana. Se eu falar que eu estou trabalhando dentro da geometria do táxi, isso daqui é o que a gente conhece como uma circunferência. Isso é a circunferência, a representação de circunferência dentro da geometria do táxi. Então, a gente faz esse movimento de trocar de geometria, de trocar de referente e passar a perceber que as coisas mudam, que as coisas não são universais. Tudo depende do contexto em que eu estou analisando. E aí eu trago aqui para vocês um outro exemplo, que é esse daqui. Quanto que é
3 menos 5. E aí eu vou deixar um tempinho para vocês pensarem. Talvez vocês tenham pensado que a resposta é menos 2. E ok, a resposta pode ser menos 2. Se eu estiver trabalhando dentro do conjunto dos números inteiros. Mas se eu estiver numa turma de 6º ano do ensino fundamental e eu colocar essa operação, os estudantes vão conseguir resolver. Se eu estiver trabalhando dentro do conjunto dos números naturais, a gente não tem solução para essa operação. Ela não está bem definida para o conjunto dos números naturais. Então, é justamente esse ponto, é da gente entender que essa dita neutralidade da matemática, ela não existe. Tudo depende de um contexto e de um lugar onde a gente estiver olhando. Do ponto em que a gente partir de um conjunto onde a gente estiver definindo esses nossos elementos, essas nossas condições. Então, aqui eu trago, então, né, a representação da circunferência e o contraponto. Uma é a da geometria euclidiana, da esquerda, e a da direita nós temos a representação de circunferência dentro da geometria do táxi. E agora, gente, eu vou trazer bem rapidinho, assim, bem pincelado, o que é a geometria do táxi. Então, a geometria do táxi, ela surge a partir dos estudos do matemático russo, o Hernan Minkowski, e ele define uma métrica que vai ser usada nessa geometria, e ele substitui a noção euclidiana de distância pela soma dos deslocamentos horizontais e verticais. Então, dentro da geometria do táxi, a gente não tem mais aquela ideia de reta da geometria euclidiana. Vamos olhar para essa figura aqui, é como se eu estivesse olhando de cima de um satélite. Isso é uma cidade, são casinhas, quarteirões, vários quarteirões, e aí uma cidade perfeita, né? Bem, como se fosse uma malha quadriculada. E aí, qual que é o ponto aqui? Se eu quero me deslocar desse primeiro ponto vermelho para este segundo ponto de táxi, porque é a geometria do táxi, eu preciso necessariamente me deslocar através das ruas. Então, eu preciso realizar um conjunto de deslocamentos horizontais ou verticais, para chegar até o outro ponto. Eu preciso realizar determinada rota. Eu não consigo fazer a noção de reta da geometria euclidiana dentro dessa geometria. Porque se eu passar uma reta aqui, só se o meu táxi for voador, né? Porque como é que eu vou passar em cima dos prédios? Não tem condições, não tem como. Eu atravessar as casas, os prédios, o mercado, a farmácia, para chegar ao outro ponto. Então, a gente tem uma mudança de métrica. A métrica muda, a métrica de uma geometria para outra. Então, as representações também tendem a mudar. E é justamente esse ponto, essa virada de chave, de a gente entender que quando a gente está falando de determinada coisa, a gente pode estar partindo do nosso ponto de vista, mas existem outros pontos de vista para a gente pensar e analisar aquela situação. Então, aqui eu trago também as definições e as representações da geometria euclidiana e a do táxi. Trouxe uma, que é a da circunferência. Então, a definição de circunferência, nessas duas geometrias, elas partem do mesmo princípio, que é do conjunto de pontos que estão a uma mesma distância, né, que são equidistantes de um ponto fixo que eu vou chamar de centro. Então, aqui, na geometria euclidiana, a gente faz o desenho da circunferência, né, o conjunto de pontos aqui, que está equidistante, e na geometria do táxi, a gente tem a métrica diferente, então não tem como eu fazer o mesmo deslocamento da geometria euclidiana. Então, a representação, ela passa a ser de outra forma, ela passa a ser diferente. Diferente do que, né? Diferente da geometria euclidiana. E aí, gente, eu trago outra cena aqui. E aí, ela é um pouco mais longa, mas eu vou colocar já direto no final, que é onde... Só para vocês do que a gente falou dentro ali da próxima problematização, porque senão vocês vão ficar meio sem entender. Are you all right? Think you can walk? Look, we should get going. But we won't get very far if I have to carry you. One wetlander puts me in a cage. Another takes me out. Why do you help me? People shouldn't be in cages.
name is Avienda, of the Nine Valley Sept of the Ta'adat Aiel. Father Ismai. My water is yours. I'm Perrin Aybara. Look, we need to go now. I told you not to help her. We don't want a fight. We just want to go our own way. I'm sorry. Attack all at once on my signal. One at a time and she'll have you. Perrin Aybara. Do you like to dance? He gave you water. He helped us. Remember? What are you? Let him go. Now. The rest will come down on us. We have to hurry. Então aqui, gente, nessa cena, a gente tem uma quebra de expectativa, talvez eu possa me expressar dessa forma, de pensar assim, a gente aqui no na nossa realidade, dentro da nossa realidade, a gente não tem essa percepção da cena. Ele tenta proteger ela, claro, né? Mas ele também acaba se surpreendendo. Ela acaba lutando contra todos os outros homens, e ela vence a batalha. Então a gente traz aqui tentando questionar e fazer uma problematização e pensar, bom, mas por que a gente tem essa ideia de que a mulher precisa ser protegida? Será que isso realmente é um fato ou é uma construção social? Então a gente passa a questionar um pouco sobre isso. Então eu trago aqui aí, né, questões de gênero propriamente, sobre o que é um homem, o que é uma mulher, qual é a definição de homem, qual é a definição de mulher, quem define dessa forma. E aí, claro, né, perguntar qual domínio que essa definição pertence, dentro de qual conjunto de regras eu estou falando e estou argumentando sobre isso. E aí, também outro dos questionamentos é que tipo de mulher a Avienda é a personagem, tá? Que tipo de mulher a Avienda representa? Ela se insere dentro do domínio que define a mulher como sexo frágil? Então, de fato, de questionar sobre essas questões que para nós elas estão postas. Mas será que realmente elas estão postas? Será que realmente é assim? É questionar essas questões, é pensar, bom, mas
o que define isso dessa forma? Por que isso é definido assim, e não de outra forma? E aí aqui a gente traz a ideia de gênero e de sexo. A gente faz esse contraponto do que é uma coisa e o que é outra. Essa citação, essa definição, ela vem do Skincalha, Tiengo e Soares, é do livro de Estudos de Gênero, o que a matemática tem a ver com isso, dos pesquisadores lá da UFRJ, do Mathematic-Queer. Então, eles definem, gente, o gênero como uma construção social, cultural e coletiva dos atributos de masculinidade e de feminilidade. E o sexo, ele já é uma característica biológica. Então, ao longo das práticas eu vou explicando, a gente vai entrando dentro dessas questões, dentro dessa definição também, e a gente vai destrinchando ela e tentando entender qual é a diferença entre gênero e entre sexo, porque geralmente, os meus estudantes, pelo menos, eles se referem às duas coisas como se fossem iguais, né? Então, há esse movimento de fazer com que eles questionem as coisas que, em determinado momento, elas estão postas. E aí, aqui por último, uma outra cena, só que essa daqui eu não vou mostrar, porque ela é um contexto bem geral. Essa problematização aqui, ela foi mais no sentido seguinte, tá? Dentro do universo da série A Roda do Tempo, as mulheres, elas podem canalizar o poder único. Os homens, eles não podem canalizar. Quando os homens canalizam, os homens enlouquecem. Por isso que as mulheres têm o poder dentro da série, né? O poder político e o poder também superpoder. E aí levar essa discussão para entender e para tentar discutir um pouco sobre, bom, só existe homem e mulher, porque, né? E se a pessoa não fosse homem e mulher, como é que iria funcionar dentro da série? Ela poderia canalizar? Ela não poderia canalizar? Como que funciona com as pessoas que não se consideram como homem ou mulher? E aí também a gente leva para as questões para pensar as pessoas trans. Se uma mulher trans canalizar, o que acontece com ela? O que define isso? E aí a gente também trabalha um pouco da questão dos conjuntos, de o que é um conjunto. Bom, essa definição, ela vai partir de um conjunto conservador, essa é a tua resposta. Ela vai partir de um conjunto progressista, ela vai partir de um conjunto religioso. Bom, sim, só existe homem e mulher, porque na Bíblia está escrito que só existe homem e mulher. Ok, mas essa tua definição, ela parte de qual domínio? De um domínio religioso, ok? Então, entender como que a gente pensa e problematiza essas questões e questiona essas questões, mas entender que, quando a gente usa determinada definição, essas definições, elas estão dentro de um determinado lugar. Elas partem de um lugar de fala. E esse lugar de fala, ele é importante para que essa definição passe a ter sentido, porque não tem como a gente querer impor outra definição, querer impor as nossas definições para outras pessoas que não fazem parte do mesmo conjunto que a gente. Entende? É mais ou menos esse o movimento de entendimento ao trabalhar com essas definições. E aí, aqui por último, a gente pensa sobre as pessoas trans. Se uma mulher trans canalizar, o que acontece com ela? Ela enlouquece, porque uma mulher trans não é mulher. Tá, mas por quê? A partir de qual perspectiva tu está pensando? A partir de quais definições tu está usando? Dentro de qual conjunto tu está inserido? Entende? E claro que aqui é muito importante a gente salientar que existe um referente, né? O referente que é a lei, e a gente tem um referente que diz que transfobia é crime. Então, há esse referente. Então, não é só porque eu vou justificar que eu estou dentro de um domínio, de um determinado domínio, que eu posso propagar qualquer atrocidade que eu quiser. Não é bem assim que funciona, porque nós temos um referente, e esse referente, ele é a lei. Então, esse referente, ele baliza toda a nosso convívio em sociedade. E aí, esses são, assim, em geral, os questionamentos, são recortes dos questionamentos. E aí, aqui eu trouxe, assim, em geral, assim, para fazer meio que um fio condutor, assim, com vocês, para a gente sair de um lugar e chegar até o outro, tentar traçar, assim, e juntar as ideias, os fios soltos que ficaram pelo caminho. Então, assim, como que surge essa proposta? Ela começa com um interesse em pesquisa de gênero e sexualidade. Um interesse meu em levar para a sala de aula essas temáticas para dialogar com os estudantes sobre isso. E aí, a partir disso, eu penso, e eu assisto a série A Roda do Tempo. E aí, nesse momento, eu me dou conta que com essa série, eu posso trabalhar essas questões de gênero e sexualidade, porque elas aparecem dentro da série. E essas questões de gênero dentro da série, elas aparecem muito fortes.
e elas aparecem com essas inversões, com essas questões que são invertidas, com essa troca desses padrões. E aí eu penso, bom, mas como que eu poderia trabalhar isso em sala de aula? Como que eu poderia levar isso? E aí eu passo a perceber que essas questões, elas são definidas de uma determinada forma aqui fora, aqui no nosso mundo, e dentro da série. Então, vem esse surgimento das definições, de discutir definição, mas o que define que o homem não pode canalizar? O que define que a mulher pode canalizar? Então, a gente vai discutindo essas questões. E a partir disso, inclusive com definições matemáticas. E a partir disso, a gente tenta mostrar com a matemática, embasar essa discussão dentro da matemática, mostrando que, até mesmo dentro da matemática, a gente tem os exemplos, por exemplo, aí da geometria euclidiana e a geometria do táxi, em que uma representação dentro da geometria euclidiana não é a mesma representação de dentro da geometria do táxi. Triângulo dentro da geometria euclidiana é uma coisa, triângulo dentro da geometria do táxi é outra. Então, a gente tem essas diferenças. E aí, a partir disso, é pensar essas definições e essas validades em determinados domínios. Então, é justamente isso, depende de onde eu estou olhando, de como que eu estou percebendo essas situações. E aí, por fim, então, né, a gente levar isso para as discussões de gênero e de sexualidade, e de pensar, e de questionar, e de tentar entender aonde que eu estou me situando quando eu estou falando, e quando eu estou me posicionando sobre isso, né? Qual que é o meu entendimento sobre isso? Como que eu faço para sustentar essa minha argumentação? E como que eu problematizo a minha própria argumentação? Então, assim, gente, no geral, com vários recortes, essa foi a prática que eu fiz, ela está completa no trabalho de conclusão de curso, então, se vocês tiverem interesse, ele está nas referências. O meu muito obrigado pelo convite, e obrigado por terem assistido. Ai, adorei, Gui! Nossa, muito bom, muito bom. Eu fiz algumas anotações, assim, quando tu ia apresentando, até para a gente poder fazer esse fechamento aqui da trilha. Acho que a gente vai fechar essa trilha muito bem, assim, porque a gente inicia a trilha, então, com uma conversa com a professora Marília, né, e que ela também trabalha a questão da cyberformação, né, e de cinema, aí como meio de revelação mesmo, e para trabalhar essas matemáticas, né, então acho que a gente está fechando muito bem, assim, contigo. Eu queria que tu falasse um pouquinho, porque eu me lembro, Gui, que quando tu me apresentou a tua proposta, eu me lembro que a gente estava discutindo até no grupo de pesquisa, tu comentou comigo sobre um menino, sobre um aluno, que tu disse assim, era um menino que faltava muito a aula e que quando tu começou a trabalhar uma questão da série, ele não faltava um desses encontros, assim. Eu acho que isso é importante de tu trazer, assim, e contextualizar um pouquinho, para a gente falar do poder que tem a gente trazer e olhar para essas matemáticas, né? Porque, de certa forma, a gente tá deixando, assim, de excluir, né? Assim, então, a gente fala muito aí em incluir, né, das questões das macro e micro exclusões, mas, ao mesmo tempo, é importante, a importância da gente trabalhar dentro deste formato e o quanto isso faz com que estudantes que muitas vezes são excluídos das aulas de matemática sejam convidados aí. Sim, é verdade. Então, eu tive um dos estudantes que participaram da prática, ele, nas aulas regulares, ele não participava muito, ele chegava geralmente bastante atrasado, e ele faltava muito. E aí, ao longo da prática, eu fiz, claro, né, toda a questão ética antes, então teve uma preparação até assinarem os termos, então tinha uma expectativa, assim, de, vai começar a atividade. Eu já tinha falado para eles que a gente assistiu uma série. E aí até eu falei para eles, antes da atividade, para eles assistirem a série, para eles não ganharem spoiler. E acabaram que eles não assistiram. E aí esse estudante, ele veio no dia que a gente começou a fazer a atividade, foram 3 manhãs. E aí,
na primeira manhã, ele veio, assistiu o primeiro episódio, a gente fez os primeiros questionamentos, as primeiras discussões, e ele super engajado, falou, muito mobilizado, falava, discutia, trazia os posicionamentos dele. E aí depois a gente teve algumas questões, alguns imprevistos ao longo das semanas, e aí eu acabei colocando a prática para depois, acabei tendo que interromper ela em alguns períodos. E aí esse aluno, ele vinha nas aulas achando que ia ter a prática, e ele perguntava, senhor, hoje vai ter vai ter a série, a gente vai ver a série hoje, a gente vai falar sobre a série. Eu, hoje não, fulano, porque aconteceu isso, 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 e daí a gente vai ter que fazer isso, isso, isso. Ele, tá bom. Aí ficava na sala. Aí, e acho que foram umas 2 ou 3 aulas, assim, que eu tive que postergar, por conta de alguns imprevistos, em todas as aulas, até que terminasse a série, as discussões, a prática. Em todas as aulas, aí do meio, mesmo as que não teve, esse estudante, ele veio. E ele era outra pessoa discutindo dentro da sala de aula sobre a série, através da série. E claro que tem um movimento também de entender que esta série, da forma como ela está posta, essa série de fantasia, ela vai atravessar determinadas pessoas de formas diferentes. Então, algumas pessoas vão gostar mais, outras pessoas vão gostar menos. Ele se encantou. Então, ele foi um dos estudantes que participaram de forma como eu nunca tinha visto dentro da sala de aula. Então, realmente é muito interessante de pensar isso, de ver como de outras formas, como que a gente pensa outras formas de ensinar matemática que façam com que os estudantes sejam com a gente e queiram aprender. Ótimo. Outra coisa que tu traz, assim, porque quando a gente fez a trilha, o módulo da Marília, dessa trilha, uma das coisas, assim, que depois a gente faz uma atividade com os professores, né, então eles responderam algumas questões, eles trouxeram, assim, da dificuldade de se trabalhar, por exemplo, assistir um filme inteiro, né? Essa questão hoje até da nossa realidade, né? De poder parar ali para os alunos assistirem. E eu achei muito bacana que tu faz esses recortes. Claro que isso demanda um tempo maior ali, né? De preparação, de planejamento e tudo mais, mas ao mesmo tempo é uma sugestão, né? E uma forma de se trabalhar, não a série inteira, mas assim, alguns pequenos recortes. E também eu entendi assim, tu fez como se fosse uma oficina isso, assim, eram alunos convidados, é isso? Tu planeja desse jeito? Isso, foram manhãs, e aí era a manhã inteira com a atividade. Então foram 3 encontros como se fossem oficina. Ótimo, ótimo. E por último, assim... Só para comentar, outra coisa interessante é assim, que é um cuidado, né, quando a gente vai trabalhar com cinema em sala de aula. A recomendação é que a gente sempre, se a gente for trabalhar o filme inteiro, que a gente sempre baixe o filme antes, porque é exatamente no dia que a gente for trabalhar que vai faltar internet, ou que a internet vai estar lenta e que vai travar, ou que vai acontecer alguma coisa. Eu tenho certeza que vai ser exatamente nesse dia que a gente for fazer. Porque me aconteceu. Eu levei a série e em determinado dia eu tinha feito os recortes e aí eu não lembro qual foi o contexto, mas eu sei que eu não consegui colocar os recortes que eu tinha feito e eu tive que abrir o aplicativo. E aí não carregava. E aí eu tive um grande problema. E então isso é uma questão bem complicada, assim, a questão da internet também. Então é outro empecilho às vezes. Mas eu acho que sempre a questão que fica é o não desistir, é o tentar, sempre tentar. Sim, sim. Ótimo. E achei muito bacana, assim, quando tu traz também ali a visão da matemática, né, com a questão da geometria euclidiana e a geometria do táxi, porque faz um contraponto
Porque enquanto tu falava, eu comecei a pensar, quando eu estudei ali a questão da ideologia da certeza, né, aquela matemática única, que muitas vezes, e nós, se a gente for para pensar, eu me coloco nesse lugar, ainda mais jovem do que eu, mas assim, eu fui ensinada e desde os anos iniciais, e até mesmo na própria graduação, isso foi, sei lá, 20 anos atrás, mas de que a gente não parava para pensar nessas outras possibilidades, ou nessas outras matemáticas mesmo, né? E nessas outras, que essa definição, ela fica muito arraigada nesse senso comum como tu traz. Então, a gente parece que sim, tu falando, eu vou saindo da caixinha, sabe? Acho que os professores aqui da rede vão aproveitar bastante a tua fala, pode ter certeza, sim. E fica aqui o meu agradecimento, novamente, né, pela tua disposição aí, e é isso. Acho que quer falar mais alguma coisa? Quero agradecer de novo, muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz de ter participado. E muito obrigado por terem assistido, pessoal. Certo, obrigada. Então, gente, a gente encerra aqui a nossa trilha do conhecimento, então, com esse 4º módulo. Agora, quando acabar aqui o vídeo, já vai ter o QR Code, então, para vocês acessarem a lista de presença dessa formação e também a atividade postada, então, no Moodle para ser realizada. Muito obrigada, boa tarde, até lá. Tchau, tchau.